Nobel Explica. Ok, continuamos aqui no Nobel Explica falando sobre troca de calor. E você que chegou agora, né, nós vamos resolver uma questão da lista número 16. Se você não tem a lista, claro, só um de fora, estou apenas navegando, conhecendo como é que o Nobel Explica funciona, acompanha que a gente vai te dar todas as dicas como é que funciona. Olha lá a leitura. Lúcia, uma aluna do curso de nutrição, mistura 20 gramas de café, então vamos colocar aqui, a nossa tabelinha velha conhecida, lembrando a você que está começando agora, que está vendo só esse vídeo isolado de todos, a tabela é um recurso organizacional. Você coloca a tabela onde você lista o material, a massa, o calor específico, as temperaturas iniciais e final, a diferença de temperatura e a capacidade térmica se o corpo oferecer. Caso contrário, não. Então eu coloco as informações para ter uma resposta organizada, tá bom? Agora, um luxo a gente poder fazer isso aqui, que a nossa produção uma caneta de cor beterraba. É um negócio que nenhum site deve ter nesse planeta. Então lá vai. A aluna do curso de nutrição, ela colocou ela colocou para nós 20 gramas de café, está aqui o primeiro elemento, café, massa 20 gramas, e colocou leite também. Mas 20 gramas de café, a temperatura inicial de 80 graus Celsius. E automaticamente fez o contrário. 80 gramas de leite, então leite, nosso próximo elemento, a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Olha que malandragem, trocar as informações de temperatura e calor específico. Admitindo que não haja troca de calor com o recipiente e que os líquidos tenham o mesmo calor específico, determine qual a temperatura final de equilíbrio do sistema composto pelo café somado com leite. Okay? Vale a pena lembrar que o principal componente, de repente, da água, ou do leite, né, e do café são a água, que existem em maiores proporções. Eu vou colocar o calor específico igual a 1 caloria por grama por grau Celsius. E para você, 1 caloria grama grau Celsius. E se eu não colocasse? Se eu colocasse X? Depois, em evidência, certamente esse termo cairia fora no final. Nós não precisamos, uma vez que o calor específico é o mesmo, a gente não tem essa preocupação, tá bom? Vou mostrar então para vocês como é que seria a resolução. Então, primeira coisa, toda vez que acontece algum tipo de equilíbrio térmico, nós temos que descrever que a somatória algébrica do calor trocado entre os corpos tem que ser igual a zero. Em outras palavras, se a gente somar a quantidade de calor que vai ser absorvida ou perdida pelo café, somado com a quantidade de calor que vai ser absorvida ou perdida pelo leite, a soma algébrica desses dois termos tem que ser igual a zero. Então lá vai. Calor. Lembrando a vocês que na calorimetria básica, a quantidade de calor de um corpo, quando produz mudança de temperatura, ela pode ser descrita pela equação fundamental da calorimetria, também chamada de quantidade de calor sensível, onde nós estamos a massa, o calor específico e a mudança de temperatura. Então, por isso, onde tem calor do café, a gente vai colocar massa do café, calor específico do café e a mudança de temperatura que acontece para ele. Massa do leite, calor específico do leite, mudança de temperatura que acontece para ele. A soma algébrica de tudo isso vale zero. Então agora, só nos resta uma coisa. Com a caneta cor beterraba, a gente fazer uma extração dos valores da tabela para o lado de cá. Então olha lá, para o café primeiro. Massa dele, 20 gramas. Então vamos colocar aqui massa de 20. Calor específico da água, 1. Principal componente do café. Mudança de temperatura. Puxa, não colocamos, hein? Vamos colocar agora. Tudo aquilo que nós não conhecemos, nós vamos chamar de X, ok? Então a temperatura final ou de equilíbrio do sistema deve ser X e X. Como a gente precisa da variação da temperatura, ela é sempre a diferença entre o valor da temperatura final descontado do valor inicial. Então final X, inicial 80. Portanto, entre parênteses, X menos 80. E é esse valor que nós vamos colocar aqui embaixo na nossa igualdade. X menos 80. Ok? Vamos buscar esse valor que já foi colocado na nossa equação. Na linha de baixo, a gente tem x menos 20. Então aqui entre parênteses, x menos 20. Então, mais massa do corpo, que é 80 gramas. Calor específico dele, que é igual a 1. Vamos buscar os dois tópicos da nossa tabela. E a mudança de temperatura vai ser x menos 20. Ok? A soma algébrica disso aqui tudo deve ser igual a zero. Então a gente já sabe que 20 vezes 1 é igual a 20, né? 1 é o elemento neutro da multiplicação, certo? Por isso que não tem problema nenhum de você colocar, atribuir o calor específico dele igual a 1. Ou se você não quisesse colocar
colocaria um outro valor, mas de qualquer forma ele seria colocado em evidência nos dois termos e poderia ser mandado para o outro lado da igualdade dividindo por zero. Então ele sumiria de qualquer jeito, ok? Então vamos escrever 20 vezes 1 é igual a 20, acompanha aqui do ladinho, por favor, e o 20 que vai estar multiplicando para a gente x menos 80. Da mesma maneira aqui, 80 vezes 1 é igual a 80. E entre parênteses nós ficamos com x menos 20. E a soma algébrica disso tudo tem que ser igual a zero. Então acompanha lá, 20 vezes x e 20 vezes 80. 20 vezes x, 20x. 20 vezes 80. Bom, se fosse 8 vezes 20, daria 160. 80 vezes 20, 1.600. Ao fundo nós vemos o Galo Guerreiro, o Grêmio, fez o seu primeiro gol que está sendo festejado, né, por rojões e salva de tiros. Então 80 vezes x, 80x, menos 80 vezes 20, 1.600. Ok? Ficou 80. A soma algébrica disso tudo vale... 80 ficou sem o x. Pois é, né? O pessoal aqui da nossa produção acaba de identificar que faltou aqui o x, né? Ficou na empolgação do gol do Galo Guerreiro, ok? Então agora somando 20x com mais 80x, totalizamos 100x. 1.600 com sinal negativo e 1.600 com sinal negativo, 3.200. Uma vez mandados para o lado direito da igualdade, acabam se convertendo em 3.200 com valor positivo. E olha que bacaninha, o nosso x no final vai ficar 3.200 dividido por 100. Cancelando, cancelando, nós obtemos então o valor de x, que é a nossa temperatura de equilíbrio, na ordem de 32 graus Celsius, ok? Lúcia, você estudante de nutrição, está tomando café com leite a temperatura de 32 graus Celsius, tá bom? Quer saber mais? Fica uns minutinhos aí que a gente já volta falando de mais questões que falam sobre equilíbrio térmico. Até já!